conversando com o Dr. Lucas Bandieira e já saindo daqui o conselheiro Hélio Estevam e Silva, que é um efetivo técnico quando se trata de fiscalização de poderes. Ele fez sua carreira como auditor, veio crescendo e foi nomeado por absoluto reconhecimento do seu mérito. E é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e sinto nele um grande sentimento de justiça. Alguém que procura ser justo. Ninguém é perfeito, ninguém acerta o tempo inteiro, mas ele tem a vontade de acertar, tem a vontade de ser justo. E o que faz dele um magistrado de contas muito equilibrado, com uma preocupação pedagógica de ensinar ao prefeito de um pequeno município que não dispõe de uma assessoria técnica de bom calibre, ensinar a ele, antes de punir, ensinar a ele erros eventuais que possam ter sido cometidos pela sua gestão. E, ao mesmo tempo, uma pessoa de ouvido, uma pessoa de diálogo. Eu estava dizendo a ele que ouvi a piada, eu gostei muito da piada dele, mas achei desproporcional. Era muito mais proporcional se o cara do Fusca tivesse sido casado com a mulher do patinete. Era muito mais proporcional. Porque ele, poxa, põe um santo que mereceu uma Mercedes e a mulher vem com o patinete. E o cara do Fusca, será que ao longo da vida na Terra, já que eram 3 amigos, o cara do Fusca não conheceu a mulher do patinete? Mas é assim mesmo, é uma discussão que dá para ir longe no fundo. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer aqui para minha esposa que, se fosse o meu carro, eu ia ser premiado com uma Ferrari. Assim. E ela, pela minha expectativa, seria premiada com um aviãozão moderno, uma coisa assim, que ressaltasse a virtude. Que deve ter sido uma decepção, estar lá com a Mercedes como se estivesse no prego e ela no patinetezinho dela, uma rodinha estreita, o equilíbrio mal cabia o pé. Mas deixa eu falar uma coisa, Lucas, eu fiquei muito feliz com a iniciativa sua, da sua secretaria, da sua assessoria. Queria saudar aqui o vereador Wallace, que foi durante um bom tempo como representante da Câmara, quem me substituía quando eu viajava, em uma espécie de vice-prefeito, durante um tempo em que o vice-prefeito estava impedido por razões eleitorais, da presença do vereador Wallace, e dizer da grande valia que eu vejo num seminário desse porte. A gente sabe que muitos de nós, pegando a revolução, os garotinhos mexem com todas as máquinas do futuro com muita facilidade. E nós, de certa forma, vamos pegando as novidades andando. Tem aí a 4ª Revolução Industrial, daqui a pouco vem a 5ª. O Brasil perdeu 3, não deve perder esta 4ª, e muito menos nós aqui devemos perder esta 4ª Revolução Industrial, sob pena de o nosso polo industrial cair em absoluta obsolescência. Mas nós temos que reconhecer todos que nós vivemos no tempo do conhecimento. O conhecimento
acho que eu me refiro já à minha geração, em comparação com a geração de tantas pessoas muito jovens que eu vejo aqui, que muda a forma de ver o mundo, porque era uma tradição você ser paciente de um médico durante a sua vida inteira. O médico envelhecia tratando de você e você envelhecia sendo tratado por aquele médico. Não te ocorria que houvesse alguém que tivesse feito um curso de especialização, algo além daquilo que aquele médico sabia, para você ir naquele médico e conquistar uma saúde melhor, uma saúde mais... Ou ainda um dentista, a concorrência vem, antigamente o dentista envelhecia junto com o paciente. De repente alguém monta um consultório ao lado do mesmo prédio do seu dentista e diz que faz mais barato, faz melhor, fica mais bonito, fica mais durável, fica mais isso, mais aquilo. Ou seja, alguém se adiantou e alguém ficou para trás. Hoje é uma sociedade muito concorrencial. A gente vive uma situação de anomalia, uma situação de desemprego de 13 milhões de pessoas, sendo quase 16% de desemprego pelos cálculos oficiais. Se a gente contar as pessoas que não cogitaram de buscar emprego, aumenta esse percentual. É um fenômeno, de certa forma, mundial. O desemprego de jovens na França é estratosférico. No Brasil é muito grande. Na França tem um rapaz que conhece uma menina num curso de mestrado de determinada profissão, ou de profissões diferentes, mas conviviam no campus da universidade. Depois do mestrado eles não conseguem trabalho, aí fazem um curso de doutoramento e continuam casados, casam, têm filhos, aí vem o pós-doutoramento. Como não surge o emprego, depois faz um outro mestrado em outra disciplina, depois um outro doutoramento. Então tem gente cheia toda floreada do ponto de vista acadêmico, mas que não conseguiu ser aproveitada pelo seu país, que é um grande país, né? Mas que precisava sofrer um choque de modernização das suas estruturas administrativas, das suas estruturas econômicas. A França é muito renitente a isso. Peguei um país assim onde eu já morei 2 vezes, mas não é só por isso, porque a gente sente que ele é um país menos dinâmico do ponto de vista econômico do que uma Alemanha, né? E tem gente que, portanto, chega a 40 e tantos anos, 50 anos e não chegou a trabalhar porque viveu sempre de bolsas, acumulando conhecimento de bolsas generosas pagas pelo Estado francês. Por exemplo, em 1993, eu passei 1 ano e pouco na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Não me lembro o nome do diretor da escola, figura que faleceu outro dia. Enfim, lá na escola, eu fiquei no Centro de Estudos sobre o Brasil Contemporâneo, que era dirigido pelo professor Ignacy Sachs, que era um polonês que sabia tudo do mundo inteiro e optou por morrer no Brasil. Ele está com AIDS, com aquela doença da Alzheimer muito avançado, e está no interior de São Paulo. Mas eu queria dizer o seguinte aqui: lá dava para ver como tinha alguma coisa que emperrava, que dificultava o desenvolvimento assim mais rápido das pessoas. Nós precisamos ter uma sociedade com mais mobilidade aqui também, com mais capacidade de ascensão social, de mais empreendedorismo e, portanto, mais possibilidade de prosperidade para quem se dedica ao empreendedorismo, ou mais qualificação técnica, que
dar melhor recompensa salarial a quem se dedica, e isso é uma coisa muito nobre, é o que eu sempre fiz, ao serviço público, enfim. A ideia é muito boa, porque na sociedade do conhecimento a gente tem que sempre se reciclar. O dentista tem que continuar estudando, o profissional de urologia, do que for, ele tem que reservar do que ele ganha no consultório um percentual para as viagens e para os livros, para as viagens a congressos, para ver as novidades, ver o que pode passar da sua experiência e o que pode receber da experiência alheia, e para livros, para ler, para continuar estudando. Antigamente bastava, o sonho era a graduação, tanto que nós somos uma sociedade que chama de doutor todo mundo que se formou em alguma coisa. Quando doutor é quem fez mestrado, depois fez doutoramento. E pode ser pós-doutor, você não vai dizer senhor pós-doutor, você fala senhor doutor, você não vai falar senhor pós-doutor. Mas a gente aqui formou uma sociedade muito bacharelesca, né? A graduação bastava, e a graduação não basta mais. Nossa prefeitura tem uma universidade virtual, conhecida de vocês todos, que começa no Bolsa Universidade, que não foi ideia nossa, foi ideia de outra gestão. Nós aperfeiçoamos, corrigimos alguns defeitos que entendíamos que eram defeitos. Depois criamos o Bolsa Pós-Graduação, o Bolsa Idiomas. Como é que você pode pensar em turismo, que é uma das futuras matrizes econômicas nossas, sem ter um povo que fale pelo menos mais uma ou duas línguas? É preciso você pensar nessas coisas. Mas é a sociedade do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tenha, mais poder você deterá nas suas mãos. Quanto mais conhecimento. Tem gente que usa isso para o mal, usa isso para a chantagem, para a extorsão. Isso não é esse tipo de gente que eu me refiro. Eu me refiro a você se tornar imprescindível, porque você sabe fazer muito bem determinada coisa, porque você estudou muito determinada coisa, porque você se dedicou muito a determinada coisa. Então você não passa sem alguma realidade administrativa, alguma fábrica, ou um governo de estado, uma prefeitura, um governo federal, o que for, ou um banco, não passa sem ter pessoas com essa peculiaridade, com essa característica da imprescindibilidade, pessoas que se fazem necessárias pelo que aprenderam, pelo que estudaram, pelo que fizeram. Eu achei muito interessante a formulação do seminário, e começa tratando da inteligência emocional, que ela é essencial. A inteligência que te leva ao autocontrole, te leva um líder de verdade, ele não pode cair no Deus nos acuda, ele tem que saber, inclusive, enfrentar reveses que a vida reserva naturalmente para todos nós, como eu torço muito para que ela reserve momentos de muitas vitórias para todos nós, mas tem que enfrentar a iminência ou a possibilidade, que seja a ameaça de um revés, não exatamente com a frieza, eu vou dizer assim, com a frieza necessária para tomar a melhor decisão. A melhor decisão, ela vem da inteligência emocional. Tem pessoas que a gente percebe que se descontrolam por qualquer coisa. É muito fácil, eu digo isso por causa da minha longa vivência parlamentar e da minha longa vivência como gestor. A gente vê certos interlocutores que a gente quer tirar do sério, a gente tira do sério com rapidez. Basta dizer, a gente olha, estuda a pessoa e diz, vou tirar do sério. Aí você tira do sério efetivamente. Você tira do sério. Meu primeiro mandato, eu era deputado bem jovem, né, e federal, e havia muito aquele jogo, democracia contra não democracia. Ultimamente andavam discutindo se tinha havido uma revolução ou uma ditadura. Óbvio que havia uma ditadura. A ditadura que caçou meu pai, que perseguiu minha família, que invadiu minha casa, que me perseguiu, que me prendeu, que me proibiu de escrever em jornais. Eu já escrevi em jornais quando morava no Rio de Janeiro,
Então, como é que isso é democracia? Lógico que não era ditadura, sim. A gente tem que falar as verdades como elas são. Mas muito bem, os momentos que se vivia ali naquela fase, eles exigiam, assim, coragem, que é uma qualidade do líder, exigiam uma opção de coisa, mas eu me referi ao discurso que eu vi um cidadão fazer. Ele era um ótimo orador, português. Como cidadão português, ele não podia ser candidato a governador, nem a presidente da República, nem a prefeito, mas ele poderia ser candidato a deputado, a senador. Eu não sei se a lei mudou, mas havia um acordo entre os dois países, Portugal e Brasil, assim. E ele chegou e disse, ele pegou uma fala do então primeiro-ministro da Alemanha, Willy Brandt, e exaltava demais supostos feitos econômicos do governo ditatorial. E eu estava com o texto nas mãos, peguei, a assessoria me deu o texto, eu peguei o texto e vi que ele omitiu críticas que o ministro Willy Brandt fazia ao regime vigente no Brasil. Aí eu despedi uma parte a ele e falei, deputado, não é muito justo, não é muito honesto intelectualmente o senhor se referir ao que seria uma enorme, uma excelente situação econômica do país. Eu não concordo, conheço o Nordeste, conheço o Norte, eu conheço muita miséria de perto e não concordo com todo esse quadro cor-de-rosa que o senhor pinta, e muito menos concordo com o fato de o senhor estar distorcendo ou minimizando, omitindo certas passagens da opinião do ministro Willy Brandt. Por exemplo, ele criticou a falta de democracia e disse no texto que a falta de democracia ela impediria o Brasil de se tornar um país efetivamente desenvolvido. E exemplificou que os países desenvolvidos, praticamente todos, sem exceção, com quase nenhuma exceção, eram democráticos. Muita democracia não era desenvolvida, mas todo país desenvolvido era democrático, com exceção da China hoje. A Rússia não considera um país desenvolvido, enfim. Mas aí ele disse, aí eu brinquei com ele, eu falei, deputado, e o senhor citou o ministro Willy Brandt, citou de maneira torta, mas citou. Mas o senhor, que é um homem culto, talvez não tenha tomado conhecimento do professor John B. Smith, inglês naturalizado norte-americano, que fez um artigo com uma análise econômica inteiramente diversa da do ministro Willy Brandt. Aí ele caiu no que eu queria. Ele falou, claro que eu li esse livro. Eu disse, incrível, isso faz com que eu passe, logo no início da minha carreira pública, uma humilhação enorme, porque eu pensei que eu estava inventando o nome de um autor e o nome de um livro. E o senhor diz que conhece o autor e conhece o livro, então o senhor me deu agora uma lição, um banho de cultura, um banho de informação. Eu simplesmente julguei que não existia o professor John B. Smith, que não existe. O senhor está dizendo que existe, então eu vou me curvar diante da sua sabedoria e por causa da minha ignorância. Ele falou, mas eu não falei John B. Smith, eu falei John Maynard Keynes, Lord Keynes. Aí eu disse, o senhor agora está se referindo a Clark Kent, que é o super-homem? Aí ele disse, o senhor passou pelo Itamaraty, se tornou diplomata e não aprendeu até educação. Quer dizer, ele perdeu rapidamente, ele perdeu
ele não tinha inteligência emocional para segurar a barra. Aí eu disse, olha, eu posso não ser a pessoa mais educada do mundo, mas quem está falando com uma voz tranquila aqui sou eu. E quem está gritando é o senhor. Quem está descontrolado é o senhor. Então quem está simplesmente se portando de maneira parlamentar, com decoro, sou eu. Quem está alvoroçado é o senhor. Então talvez o senhor devesse fazer uma auto-reflexão sobre a sua própria educação, enfim, a sua própria urbanidade, enfim. Era muito fácil tirar uma pessoa daquelas do sério. Outras não, outras você podia, ficaria equilibradas até o final. Eu gostaria muito de ter visto a palestra, enfim, mas do professor e conselheiro de contas Érico Desterro Silva, eu vi uma parte, deu para perceber o que ele falou, enfim, foi receber aqui umas dicas do nosso secretário de Lucas, e que me resumiu, e a outra parte eu entendi bem. Ou seja, a ideia da terceirização, que você pode olhar, poxa, a prefeitura faria todas as obras que precisa só com recursos dela, recursos humanos dela própria, não faria. É preciso então as licitações que levam a terceirizar, a contratar empresas, enfim, levando em conta a relação entre expertise e preço. Evita aquela picaretagem de uma pessoa mergulhar no preço para depois não entregar e ficar chantageando, pedindo aditivos. E se tem expertise, vai e faz a obra e apresenta e sabe o preço. Então faça com preço que seja um preço justo, um preço que dê para resolver a questão que foi solicitada. Então é isso. Eu gostei muito de ouvi-lo, gostei muito de saber da compreensão que ele tem, de que, por exemplo, é muito importante terceirizar serviços gerais ao invés de fazer concurso. Estava me lembrando das minhas amigas garis, né, que eu encontro nas ruas, eu fui muito nas ruas. Então as minhas amigas garis que imagine você fazer um concurso para gari. Primeiro, ninguém ganharia delas, para começar a conversa. Segundo, chega a ser bizarro você pensar num concurso público para garis. As garis que trabalham com a gente, idosas, já foram mordidas por cobra e igarapé, que têm a saúde comprometida, que precisam ser, nessa reforma da Previdência, precisam ser muito levadas em conta, porque viveram em menos tempo, se desgastaram muito mais do que outras pessoas com muito mais idade. Se a gente pega essa sala aqui e nós juntamos, deixamos uma gari tomando conta de quase tudo isso, e pegamos 6 pessoas de nós, pessoas vitais, pode pegar 6 pessoas jovens e bem fortes para limpar só aquela parte ali, ó, varrer aquela parte ali, e uma gari fica com o restante da sala. Eu tenho certeza absoluta de que antes do tempo marcado para os 2 grupos terminarem o trabalho, a gari sozinha vai resolver um problema que as outras todas não conseguiram resolver. Ela tem uma habilidade que vem do ofício dela, ela sabe varrer, ela sabe varrer. Eu, por exemplo, seria, como varredor, seria uma negação absoluta, né? Porque não fui treinado para isso, mas elas fazem aquela coisa, varre para um lado, varre para o outro, e no final estaria um montinho delas aqui pronto, e o outro ali, todo mundo um batendo no outro. É uma questão de... Eu inclusive, sabe, não quero me alongar, mas dizer só uma coisa, é muito assim, a gente falar de cultura, é uma coisa muito complicada, a gente dizer assim, o que é cultura? Uma cultura, tem alguém que saiba tudo? Não tem. Então, é culto em línguas, mas é ignorante em física, é culto em português, é culto em engenharia, mas é ignorante em direito. Não tem ninguém que saiba tudo ao mesmo tempo. Então a cultura é relativa.
E se você se lembra, então a gente pensa na galinha, a gente percebe que ela tem uma cultura de varrer que as outras pessoas não têm. Ela tem uma cultura de varrer, de cumprir o trabalho dela muito bem, que faz dela um ser competente, um ser especial. Se os outros não conseguem fazer e ela consegue fazer em tempo muito recorde, é porque ela é especial. O Eric contou uma história, eu tenho uma historinha também para encerrar. E a minha é bem mais inocente, não tem patinete, não tem negócio de Mercedes-Benz, não tem Ferrari, não tem nada disso. É a história de um americano desse tamanho, olhão azul, bonito, forte, e é um caboclinho nosso, baixinho, mirradinho, e ele contratou o caboclinho para levá-lo numa canoa de um lugar para outro, numa cidade do interior aqui do Amazonas. E ele foi. De repente veio uma tormenta, uma tempestade. Bom, antes o americano dizia: o senhor falava em português, o senhor sabe falar inglês? Ele falava: sei não, senhor. O senhor sabe ler? Ele: sei não, senhor. O senhor sabe escrever? Sei não, senhor. O senhor tem algum estudo? Ele falou: tenho não, senhor. Aí o tempo muda, forma-se uma tormenta danada, chove demais, a canoa vira, a canoa aderna, e aí o americano bonitão, desse tamanho, de olho azul e tudo mais, estava lá, e o nosso caboclinho diz assim: e o senhor sabe nadar? Ele falou: não, mas eu sei. Muito bem, sei nadar muito bem. E conseguiu salvar a vida dele, que era o bem mais essencial da vida, que é a própria vida, enfim. Mas eu creio que esse clima, primeiro, relaxa, segundo, recicla, e terceiro, por reciclar, prepara uma elite de servidores que prestam um serviço melhor a uma sociedade que é muito carente de serviços cada vez mais aprimorados. A gente, graças a Deus, tem hoje uma prefeitura muito organizada no plano financeiro, no plano econômico. A gente passou por todas as tormentas, todas as dificuldades de crise, de recessão, de tudo mais. Nunca atrasou o pessoal, nunca atrasou o 13º salário, nunca atrasou compromisso nenhum desse porte, nunca parou de pagar fornecedores para fazer serviços, enfim, para entregarem coisas úteis para a prefeitura. E hoje a prefeitura de Manaus, graças a Deus, é reconhecida como talvez a mais ajustada nas suas contas públicas do país inteiro. E a nossa previdência, que interessa a todos vocês não sabem, talvez não saibam, o perigo que correram com a falência que eu contei na Previdência, uma situação de falência brutal. 260 milhões de reais investidos em fundos podres nasceram para dar prejuízo, não foi acaso nem foi incompetência, nasceram para dar prejuízo. E 200 milhões de reais investidos em fundo nota 5, tipo aluno que passa arrastando. Era isso. Hoje nós temos mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões em fundos que resgatam, se pagam com o valor, com a inflação, mas pelo menos 6% de rentabilidade. Esses fundos podres viraram 83 milhões de reais. Eu espero terminar o governo com, quem sabe, 75 milhões de fundos podres. A gente não pode mudar tudo, é muito difícil, depende muito de assembleias, que você tem que organizar as assembleias. Nossa equipe da Previdência é muito competente. Por falar nisso, aprovei na Câmara, fiz aprovar na Câmara, agradeço ao vereador Wallace, um projeto que tornou a nossa Previdência independente. Ela é completamente independente ela é autônoma do ponto de vista administrativo, deve satisfações à Câmara Municipal, e se o prefeito quiser um dia tirar alguém de lá, ele tem que ter uma razão muito forte e defender essa razão junto à Câmara Municipal, que opinaria, e aí não haveria demissão daquela pessoa. Ou seja, se torna muito mais forte. Ou seja, a gente construiu com muito sacrifício esses recursos fartos
Nós tínhamos 3B de bola, bilhões de reais de déficit atuarial, transformamos isso em superávit de 14 bilhões de reais em de Bahia. Parece pouco, mas para quem tinha um déficit atuarial de 3 bilhões, saldo de 14 bilhões é uma coisa muito boa. E as pessoas hoje estão muito tranquilas. Eu fico olhando essa confusão toda da reforma da Previdência, penso assim, se a Previdência brasileira fosse como a nossa aqui, não precisaria ficar fazendo tanta reforma, se fosse como a nossa aqui. Tenho muito orgulho disso, porque não é só o fato de eu poder trabalhar com pessoas que lealmente eu estou trabalhando para garantir as aposentadorias a que elas foram justas, mas também porque isso se junta ao fato de a gente ter uma economia ajustada fiscalmente. Isso nos dá muito prestígio junto a bancos internacionais, junto a bancos nacionais, estatais ou não. Isso nos dá prestígio, a gente tem confiança, tem credibilidade. Então a gente hoje trabalha feito um banco. Eu trabalho mais com o dinheiro dos outros do que com o dinheiro da prefeitura, que eu uso o dinheiro da prefeitura porque eu quero deixar uma prefeitura com dívida zero, sem dever nada a ninguém. Já paguei tudo para trás, tudo dos outros prefeitos para trás já paguei. Falta pagar, vou pagando as coisas da nossa gestão o mais em dia possível, e estamos fazendo um grande esforço para liquidar, para ter dívida zero. Seria o primeiro caso no Brasil. Eu faço questão de que seja Manaus a cidade que vai protagonizar esse primeiro caso. Então isso aqui relaxa, aproxima as pessoas, recicla, aperfeiçoa e no final sai um servidor mais informado, sai um servidor mais capaz de cumprir o que é o nosso dever de servidores públicos, o de prestar um bom serviço à sociedade, que é o que interessa mesmo no fundo. E eu queria, Lucas, professora, eu queria parabenizar você por isso, porque iniciativas assim devem ser reproduzidas em muitas secretarias. As secretarias todas deveriam pensar numa imersão dessas. É uma coisa que, puxa, não gasta tempo, é investimento no melhor tempo, é investimento no tempo melhor, não é desperdício de tempo. Eu tenho muita honra, muito orgulho de trabalhar com vocês, muito orgulho e muita satisfação. A gente nem sempre se vê, nem sempre dá para ver todo mundo, mas eu olhando o conjunto das pessoas que trabalham na prefeitura, está presente aqui o vereador Joelson Silva, que é o nosso presidente da Câmara Municipal de Manaus, tem secretários outros, tem o secretário João Carlos de Esportes, tem aqui a secretária Conceição Sampaio, já falei, tem aqui a Beta, minha esposa, presidente do fundo de solidariedade, Manaus Solidário, e ela, aliás, lembra que quiser ajudar no negócio do Dia das Crianças, que joga um brinquedinho, como é que é? Como é que é? A fazer um negócio de brinquedo para o Dia das Crianças, entendeu? É uma coisa que um fundo é uma coisa muito barata, não custa quase nada para o orçamento da gente, e vive muito de doações, vive de interação com pessoas bem intencionadas da iniciativa privada, enfim. Mas é um orgulho em você, Lucas, escolheu bons palestrantes, eu tenho certeza. Pelo doutor Érico eu tiro o nível dos demais, e eu desejo a todos que morrendo, todos nós morremos, ao chegar no céu, todos aqui vão para o céu, recebam um bom carro, mas que o carro seja assim, para servir a família toda. Não ter essa história de um de patinete, outro de... Que é ter maldade, digamos que a própria moça tenha pecado. Por isso, ficar de patinete o dia inteiro, estão impondo para ela um castigo muito duro, um castigo muito... Ela não merece.
podia aproveitar, já que está no céu, ao som daquelas harpas dos anjos, quem sabe ter o recomeço daquela relação e ter uma vaguinha para ela na Mercedes lá. Quem sabe, né? Mas olha, felicidades para vocês, muito obrigado de coração e parabéns pela iniciativa. Parabéns.